Obrigado, pastor Jay. Obrigado pelo seu carinho. Meus irmãos, que privilégio estar aqui com vocês, nesta igreja tão linda, tão preciosa. Já acompanho o pastor Jay desde o Brasil e admiro muito o seu trabalho. E para mim é uma honra poder partilhar com vocês a palavra. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. Está escrito o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Eu preciso fazer uma declaração categórica, insofismável. E a declaração é esta: nem todas as pessoas que sonham, planejam e desejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. E eu quero ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Vocês bem sabem que em 1950, o Brasil hospedou pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. Naquela ocasião, a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para aquela ocasião foi construído o Maracanã para inaugurar aquele certame esportivo. E para não frustrar a imprensa, o Brasil abre aquele campeonato ganhando do México por 4-0. O Brasil vai para São Paulo no segundo jogo, empata com a Suíça por 2-2. Classifica-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí, o Brasil se transforma num fenômeno do futebol mundial, porque vai para a segunda fase e goleou a Suécia por 7-1. Resultado que o Brasil não gosta muito de lembrar. Vai para a semifinal e goleou a famosa e poderosa Espanha por 6-1. Então, no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã, dependendo apenas do empate com o Uruguai, para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o território nacional se celebrava antecipadamente a vitória. Bandeiras eram desfraldadas. E então, no dia 16 de julho, o Brasil entrou em campo, tendo 198 mil torcedores no Maracanã. E começa então o jogo, e no primeiro tempo o Brasil fez 1-0. Quase volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Porém, no segundo tempo o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio, a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder. A nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. E esse texto nos aponta para isso. Vejam vocês
que, primeiramente, Paulo fala aqui da solidariedade de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós não somos vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. E as nossas fraquezas são múltiplas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas, querendo ou não, gostando ou não, nós temos fraquezas físicas. Sabem por quê? Porque o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. As mulheres, mais espertas do que os homens, driblam isso melhor, com um bom cosmético. Às vezes se acorda de manhã, é um caos. Põe um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouco uma cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, aí não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, já não choramos e gememos, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais, já prometemos para Deus, com lágrimas nos olhos: meu Deus, eu nunca mais vou repetir esse erro. Daqui a pouco, você se flagra cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Temos fraquezas morais. Temos fraquezas espirituais. Somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer, não praticamos; o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas, apesar da nossa fraqueza, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Deus não desiste de nós, apesar de nós. A ideia de assistir aqui, na língua grega, é que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregar esse fardo sozinho. Então o Espírito Santo vem e carrega esse fardo por você. Mas no que consiste a nossa fraqueza? É que nós nem sabemos orar como convém. Nós nem sabemos o que é melhor para nós. Somos fracos. Então o Espírito Santo vem e nos assiste em nossa fraqueza. Mas vejam vocês, que além da solidariedade de Deus, nós temos a compaixão de Deus, porque o verso 26 diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você é tão amado por Deus, que dentro da Trindade você tem dois intercessores. O primeiro intercessor é o intercessor legal, jurídico, forense, é Jesus, o advogado justo. Toda vez que chega uma acusação contra você no tribunal de Deus, Jesus se levanta e diz: Pai, por este pecado eu morri, por este pecado eu verti o meu sangue, aquele que está em mim, esse está quites com a tua lei, com a tua justiça, esse não deve mais nada. É por isso que a Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Mas nós temos um segundo intercessor, que é o Espírito Santo. Se Jesus intercede por nós à destra de Deus, o Espírito Santo, que é o intercessor existencial, intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. De que maneira? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo, ele intercede por nós de maneira agônica, com gemidos inexprimíveis. Eu já li dezenas de comentários dos melhores autores da história sobre Romanos, mas eu creio que nenhum de nós sequer conseguiu arranhar a superfície do que esse texto está dizendo. O que é um gemido?
É uma expressão tão intensa de sentimento e dor que você não articula em palavras. Então você geme. Só que o Espírito Santo, como Deus conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, Ele conhece a língua dos anjos, conhece a língua dos homens, mas quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não consegue encontrar uma língua sequer no céu, nem mesmo na terra, então Ele geme com gemidos inexprimíveis. É com esta agonia que Ele intercede por você. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é também eficaz, porque o verso 27 diz que todas as suas orações são atendidas, porque está escrito, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Se eu não sei orar, o Espírito Santo sabe. Todas as intercessões do Espírito por você, em você, ao Deus que está sobre você, são atendidas, são eficazes. Mas ainda, esse Deus está determinado a conduzir você à glória por causa da sua sabedoria. Olha comigo o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta palavra sabemos é uma palavra técnica, ela vem de um termo da matemática, é um termo exato. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. Eu não disse sentimos, disse sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você pode dizer, bom, então eu estou encrencado, porque a minha vida está de ponta cabeça. Vamos então entender o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Na vida de crente, irmãos, acontecem coisas ruins, sabia? Crente bate carro, crente fica doente, crente perde emprego, crente enfrenta problema na família, crente morre, crente sepulta os seus entes queridos, crente enfrenta até bala perdida na rua. Então Paulo não está dizendo que tudo que acontece com você é coisa boa, não. Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas cooperam de forma casual, como se os astros estivessem na sua direção e em seu favor, e então o horóscopo hoje está legal, e aí as coisas vão cooperar para o seu bem. Não, 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 não. As coisas não acontecem aleatoriamente, não. É a mão de Deus que está tecendo os acontecimentos da sua vida, como que numa tapeçaria divina, e Deus está tecendo os fios, ora as coisas boas, ora as coisas ruins, ora dias ensolarados, ora dias de tempestades, ora dias de saúde, ora dias de enfermidade, ora dias de prosperidade, ora dias de crise financeira, e tudo isso Deus está trabalhando para que ao final, tudo isso concorra para o seu bem. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, não. Aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas se você ama a Deus, Deus está trabalhando as circunstâncias da sua vida para que tudo isso concorra para o seu bem. Talvez você diga, bom, mas eu não estou entendendo ainda. Nem Deus diz que você vai entender. Se você não consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida, você consegue entender Deus, porque Ele é soberano e é seu Pai. Me permita ilustrar. Gary Chapman, que é um autor americano, escreveu As 5 Linguagens do Amor, disse que, quando era criança, estava brincando aos pés da sua mãe, e a sua mãe fazia um bordado à mão, e ele olhou o bordado pelo avesso, e disse, mamãe, mas que coisa horrível a senhora está fazendo, as linhas soltas, nenhuma beleza, nenhuma harmonia. A mãe, então, entendendo o drama do menino, pegou o filho no colo, mostrou o bordado de cima para baixo, e havia beleza, e havia encanto, e havia harmonia. Às vezes nós olhamos para a vida como uma criança olha um bordado pelo avesso, as linhas estão soltas.
Mas haverá um dia que Deus vai sentar você no colo dele e vai mostrar de cima para baixo, e você vai ver que, na verdade, todas as coisas cooperaram para o seu bem. Quando Albert Einstein veio à América pela primeira vez, depois da sua fama com a teoria da relatividade, um repórter perguntou para a esposa dele assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não consegue entender o que Deus está fazendo, você consegue entender Deus. Ele é soberano, Ele é bom, Ele é seu Pai, Ele está trabalhando por você e não contra você. Mas talvez você pergunte: mas que bem é esse? Esse é rico? Esse é famoso? É até green card? É ter o nome nas páginas dos jornais como alguém famoso? Não, isso pode até vir a reboque. Este bem está muito bem definido no versículo 29. A Bíblia diz que Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Jesus. O grande projeto de Deus na sua vida é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. O Senhor não quer apenas levar você para a glória, Ele quer também transformar você à imagem do Rei da glória. Como é que isso acontece? O versículo 30 responde: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E o que significa isso? Significa que não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. Não foi você que amou a Deus e então em resposta Deus passou a amar você. Não, Deus amou você primeiro. O seu amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por você. Aos que Deus predestinou, diz o texto, a esses Deus também chamou. E você sabe que há dois chamados, um chamado geral e um chamado específico, um chamado dirigido aos seus ouvidos, um chamado dirigido ao seu coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Me permita ilustrar. Eu estava no meu gabinete pastoral lá em Vitória, numa segunda-feira. Um senhor bateu a porta e disse: eu posso falar com você? Eu falei: claro. Ele disse: eu estive aqui ontem no culto da noite, no domingo. Falei: que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui. Ele me respondeu: mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei: mas então o que o senhor veio fazer? Ele me respondeu: eu era um assaltante, eu vim roubar um carro aqui ontem. Eu estava olhando os carros na frente da igreja, qual carro eu levaria, quando eu escutei uma música que brotou do templo. E eu fui atraído irresistivelmente pela música, e do jeito que eu estava com o meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, a palavra de Deus foi tão poderosa no meu coração, que eu comecei a chorar. A minha vida foi impactada. E eu voltei ontem para casa chorando, e minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você? Alguém te machucou? Eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus mudou minha vida, Jesus me transformou, eu sou a nova criatura hoje. O Senhor chama, e chama eficazmente, chama na rua, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, porque a voz de Deus é poderosa e irresistível. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Paulo prossegue e diz: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Irmãos amados, aqui está o coração da Bíblia. Se você não entender justificação, você ainda não entendeu o cristianismo. O que significa justificou? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar contas da nossa vida. A Bíblia diz que naquele dia do juízo, os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver nos livros. E naquele dia, 4 testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeiro, as nossas palavras. Você e eu vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Talvez eu não lembro todas não, mas Deus sabe, está gravado, está nos anais do tribunal de Deus. Só para fazer um checklist. Você já falou mal de alguém? Você já contou alguma piada imoral que não devia ter contado, mas contou? Você já se destemperou emocionalmente e falou o que não devia falar?
Bom, você não se lembra, mas está tudo registrado. A Bíblia diz que nós vamos dar contas no dia do juízo pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus amigos não viram, seu pastor não viu, Deus viu. Você fechou a porta, apagou a luz, Deus estava lá. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. Você pode estar na sua casa não fazendo mal para ninguém, não falando mal de ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão, porque a Bíblia diz, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Por esse filtro, por esses quesitos do tribunal, do julgamento, todos nós somos culpados. Mas em quarto lugar, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo pelos nossos pensamentos, pelos desejos do nosso coração. Preste atenção que nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. Nenhum. Só o tribunal de Deus tem essa competência. Sabe por quê? E Paulo entendeu isso em Romanos 7, quando ele diz o seguinte: eu só fui descobrir que eu sou pecador pelo 10º mandamento da lei de Deus. Os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos que qualquer tribunal da terra pode olhar, legislar e julgar, mas o 10º não, o 10º é subjetivo. Não terás outros deuses, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Tudo isso aí você e eu podemos acompanhar, mas o 10º mandamento é subjetivo: não cobiçarás. Só Deus conhece o coração. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre, só Deus vê. Segundo os psicólogos, passam pela nossa cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Tem dia que passa um pouco mais. Eu pergunto a você, quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para um amigo mais íntimo? Se Deus projetasse nessa tela o que você e eu pensamos só essa semana, já colocaria todos nós de cara no chão de vergonha. Talvez você esteja dizendo: bom, eu não estou gostando nessa direção que o senhor está levando essa coisa. O senhor não me conhece, não sabe quem eu sou gente boa, faço bem. Então me permita colocar você numa situação muito confortável nesta manhã. Imagine que você seja a pessoa mais virtuosa da cidade de Orlando. Imagine que você seja uma pessoa tão boa, mas tão boa, que durante um dia inteiro você não peque nenhuma vez por palavras, você não peque nenhuma vez por obras, você não peque nenhuma vez por omissão. E dos 10.000 pensamentos por dia, você tem 9.997 pensamentos bons. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, eu pergunto a você, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90. Quem é bom de matemática e fez Kumon aí? E no final de um ano, quantos pecados você teria? 1.080. Vamos arredondar para 1.000. Baixa um pouco. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, hoje eu estaria com 65.000 pecados. Imagine você diante de um tribunal e o advogado de acusação ou o promotor provar pelos autos do processo que você cometeu 65.000 violações da lei. Bom, é um caso indefensável. É bem verdade que nos tribunais da terra se compra juiz, se suborna testemunha. Mas eu pergunto a você, quem pode chegar diante do reto juiz e dizer: ó Deus, o Senhor quebra o meu galho aí que eu molho a tua mão? Agora eu vou lhe dizer algo mais sério. Se você tiver um só pecado, você não pode entrar no céu, sabia disso? Vou falar uma coisa mais chocante. Você sabia que só gente perfeita entra no céu? Sabia? A Bíblia diz que Deus expulsou do céu um anjo por um pecado. Você acha que Deus vai deixar você entrar lá com milhares deles? A Bíblia diz que nada contaminado entra no céu. Aí você pode estar dizendo, seu Cristo, não pastor, mas isso é injusto. Não, não é assim não. Eu faço muita coisa boa. Se botar na balança tem mais coisa boa que coisa ruim. Então eu vou ilustrar para você entender. A Bíblia diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, sabia?
Deixa eu ilustrar para entender. Imagine que você vai chegar em casa hoje, vai fazer um grande omelete para a sua família. Pega 10 ovos na geladeira. Quebrou o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 9º ovo, a gema vermelhinha, tudo bonitinho. Quando você quebrou o 10º ovo, ele estava podre. Caiu lá. Eu pergunto a você, quanto omelete você estragou? Todo ele. Mas só tinha um ovo estragado. Você pode fazer muita coisa boa. Quando você faz uma coisa errada, compromete tudo, porque o padrão para entrar no céu é perfeição. Aí você pode estar pensando, bom, se é desse jeito, então eu estou frito. Parabéns, é isso mesmo. E está mesmo. Sabe o que significa isso? Nenhuma pessoa pode entrar no céu pelos seus méritos, pelas suas obras. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar. O que você não consegue fazer e não pode fazer, Deus fez por você. Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. E quando Jesus estava indo para a cruz, diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. E quando ele estava lá na cruz, ele deu um brado, tetelestai, está consumado. Sabe o que significa isso? Está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, cravou na cruz e pagou com seu sangue a sua, a minha e a nossa dívida. Isso é justificação. É por isso que a Bíblia diz que já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preciso dizer que justificação é mais do que perdão, e eu vou ilustrar. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Imagine que você devesse $1 milhão ao banco e você não tem 1 centavo, está quebrado. Imagine que alguém vai lá e deposita na sua conta $1 milhão e a sua dívida é saldada, você não deve mais nada, mas se você estava quebrado você continua, só não tem mais dívida. Isso é perdão. Mas justificação é um conceito positivo, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus não botou a sua dívida na sua conta. Segundo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pegou a sua dívida e colocou na conta de Cristo. Cristo quitou a sua dívida na cruz, e agora Deus vem e coloca na sua conta um saldo infinito. Toda a justiça de Cristo é colocada na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha lá no tribunal do céu, está escrito assim, não deve mais nada. Está aqui isso com a lei, está aqui isso com a justiça, tem aqui um saldo infinito. Toda a justiça de Cristo está depositada na sua conta. Isso é justificação. Paulo não podia terminar de outra maneira, a não ser dizer o seguinte: e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Você olha e diz, será que Paulo errou na gramática ou na teologia? Porque eu não estou glorificado ainda, você está? Não, a glorificação dar-se-á na segunda vinda de Cristo. Mas por que Paulo colocou o verbo glorificou no pretérito perfeito, como um fato consumado? É porque se Deus predestinou, se Deus chamou, se Deus justificou, a sua glorificação é um fato concreto na mente e nos decretos de Deus. Ninguém vai perder-se. Ninguém. Se você creu no Senhor Jesus, você está com a sua salvação assegurada pelo Senhor Jesus. Você nasceu de novo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, seu nome está escrito no livro da vida, você é ovelha de Cristo, você está nos braços de Jesus, e dos braços de Jesus ninguém pode arrancar você, louvado seja Deus. Então eu quero terminar com 2 muito breves aplicações. A primeira delas é esta: se você está aqui hoje, e ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, esta é a hora oportuna, esse é o momento exato de Deus para você se entregar a Ele, porque como você escapará se você negligenciar tão grande salvação?
Mas se você já é um crente no Senhor Jesus, se rendeu a Ele no passado e hoje você pertence à família de Deus, viva os dias da sua vida para glorificar esse Deus por tão grande salvação. Apesar de nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo conclui este capítulo fazendo 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Somos mais do que vencedores por meio de todas essas coisas. E eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que tenhamos hoje a alegria da salvação e a segurança da salvação em Cristo Jesus. Amém.